podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Muito boa noite, estamos no Arco Prospera Rio Verde. Sejam muito bem-vindos a esse programa. É sempre uma alegria receber todos vocês. A gente tem recebido muito feedback positivo das pessoas acompanhando o programa, acompanhando o nosso bate-papo. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Juliezer. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite a você de casa. Obrigado mais uma vez por estar de portas abertas para o Prospera Rio Verde, né, Gabriel? Ô, Juliezer, tô sentindo falta do Gabriel hoje. eu percebi isso mesmo. A gente até comentar aqui, infelizmente hoje o Gabriel não pôde estar conosco no programa. Teve um compromisso, mas está muito bem representado pelo Rafa. É isso aí. E continua sendo música boa. Inclusive as músicas hoje foram temáticas, né, o Rafa? Isso, hoje, já que nosso convidado é mais que especial, eu tentei fazer um repertório mais voltado, né, para o nosso bate-papo de hoje. Que legal, que legal. Ó, antes de mais nada, já segue lá no Instagram, @RafaGabriel com 2 Fs, @JulieserSouza, e também o nosso Instagram, @Prospera Rio Verde. Sempre tem lá teaserzinhos do programa, a gente sempre deixa dicas, tem muita coisa legal lá, tá bom? Hoje, o nosso entrevistado realmente, como o Rafael disse, é super especial. A gente tem uma honra de receber aqui conosco o Padre Rafael. Boa noite, Padre. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Rafa. Boa noite você, telespectador da TV Rio Verde, que também nos acompanha aqui nesse programa Prospera Rio Verde. E eu queria começar agradecendo, né, o convite de vocês, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa oportunidade de tirar um pouco a mística que nós temos da figura do padre como alguém muito distante de nós e intocável, né? E hoje o padre quer mostrar um pouco o lado humano desse homem de Deus, alguém que se fez padre. Você sabe, Padre, que vai ser muitas místicas que a gente vai derrubar aqui hoje. A primeira delas é que as pessoas têm na mente que o padre é aquele senhorzinho de idade, que é padre. Ninguém nunca lembra do padre como alguém jovem. E a gente falando aqui nos bastidores, gente, o Padre Rafael tem 28 anos. 28 anos, um jovem Isso. ainda. Muitas vezes as pessoas falam assim, uai, padre, mas o senhor é tão novo. E eu sempre digo assim, Juliezer, todo padre idoso foi novo um dia. Exatamente. Não é porque virou padre que já pulou, já passou por 50, não, tem as fases. E realmente é um bate-papo bem interessante. O Prospera Rio Verde, Padre Rafael, tem essa essência de trazer temas que de alguma maneira agrega para a vida das pessoas. E como a nossa sociedade como um todo está precisando da igreja. E aí a gente está aqui com o Padre Rafael, que é da Igreja Católica, mas como a nossa sociedade, as famílias estão precisando de Deus, né? Então eu acho que, falando da essência do programa, de fazer o bem, de falar de prosperidade, eu acho que não tem dúvidas que o programa de hoje vai agregar muito para quem está assistindo, porque sem Deus eu acho que não existe prosperidade, não existe uma vida que realmente
vale a pena. Isso. Se nós olhamos para o nosso mundo de hoje, a nossa sociedade, Juliezer, costumo dizer que o nosso mundo está doente. E essa doença é a falta de Deus. Então, quando o padre começava o programa agradecendo vocês pelo convite, porque eu entendo que aqui muito mais do que mostrar o Padre Rafael, falar do Padre Rafael, é falar das coisas de Deus e oferecer Deus a um mundo que tem sede de Deus e precisa de Deus. Então esse nosso momento é também um momento de evangelização. Claro, Veio claro. nisso. Eu acho que quando se fala de fazer o bem, a igreja tem um papel extraordinário na humanidade. E aí eu não estou aqui criticando igreja nenhuma, pelo contrário, eu inclusive como católico falo isso. Se você acredita em outra igreja que acredita em Cristo, siga ela, vai fazer bem do mesmo jeito. Eu acho que o que falta realmente é a cada vez mais as famílias terem uma doutrina religiosa, irem para as missas, para os cultos, porque isso realmente vai agregar muito, sabe, padre? Mas aqui você falando que a gente vai falar muito de temas assim, da sociedade como um todo, de forma até de evangelizar mesmo, mas eu vou falar um pouquinho do Padre Rafael também. Eu queria usar esse primeiro bloco aqui, esse início do nosso bate-papo, para falar um pouquinho quem que é o Padre Rafael, da onde veio, de família, porque eu acho que isso pode acrescentar muito para as pessoas. E eu estou falando isso, padre, porque a gente já se encontrou algumas vezes, a gente se vê na igreja, e as pessoas têm uma tendência, com exceção daquelas que realmente vão muito na igreja, a distanciar o padre como se fosse uma pessoa de outro planeta, sabe? Então eu queria falar um pouquinho do Padre Rafael, de onde que ele veio, quem que é o pai, a mãe, se ainda são vivos, de que cidade que é. Conta um pouquinho para nós. Então, o Padre Rafael é um jovem de 28 anos de idade. Eu sou natural aqui de Rio Verde, nascido e criado aqui. Sou de uma família com 3 filhos, né? O meu pai, o senhor Ricardo Alieve, ele gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul, veio para Rio Verde na década de 80, depois conheceu a minha mãe, Adriana, que é funcionária pública, professora, e os dois se uniram em matrimônio e tiveram 3 filhos, né? Alexandre, que é o filho mais velho, Rafael, sou eu, o filho do meio, que geralmente é o filho que dá mais trabalho, né? E a Giovana, a filha mais nova. Então nós somos 3 irmãos. E cresci aqui, como qualquer outra criança, tive muita vivência. Estudou aonde aqui em Rio Verde? Isso. Estudei no Colégio Estadual Filhinho Portilho, da Vila Renovação, e meu ensino médio também fiz no Frederico Jaime, aqui também conhecido da cidade, isso. Mas sempre participei das escolinhas de futebol, da Vila Mutirão, do módulo esportivo. Sempre estive envolvido então nesse o padre meio. jogava bola? Jogava. Tá vendo, gente? O padre joga bola também. Tem gente, né, Rafael? Acho que tem gente que pensa isso e fala assim, rapaz, o padre jogando bola, por que não? Pois é, tá vendo? Se for bom de bola igual eu, você tá doido. É. Nós dois ia ficar só na reserva. E falar nisso, eu estou esperando vários convites, hein? O pessoal tá marcando racha aí, mas nunca chamaram o padre. Quando que vão chamar? Eu acho que é um tabu isso, é outro tabu pra gente derrubar. Por que a gente não pode chamar o padre igual? Geralmente chama o padre se for para dar uma bênção ou se for para ir no velório. Não, gente, vamos chamar o padre para a festa também, para dar uma bênção na festa. Um almoço de domingo. O almoço de domingo. O senhor me leva, viu, padre? Um almoço de domingo. E agora eu não estou dando prejuízo para vocês mais, né? Diz que o padre faz uma marmita e come uma semana. Que legal isso. Mas eu queria até falar com a produção aqui. A gente estava falando aqui do seu momento de escola, do Fininho Portilho, das escolas onde o padre Rafael estudou.
Tem um vídeo aí, eu acho que tem um vídeo legal para rodar aí, produção, não tem? Vamos ver se a gente consegue rodar ele. Padre Rafael, sou muito feliz de ter participado do seu momento escolar. Foram grandes recordações, grandes experiências e eu sempre soube que você tinha vocação. Parabéns, sucesso, que Deus e Nossa Senhora abençoe seu ministério. Conhece, padre? Conheço demais da conta. Obrigado, professora Tânia, uma professora querida, muito amada por mim. Talvez a professora que eu mais fiz sofrer. É mesmo? Justamente porque amava muito, né? Dei trabalho para a professora Tânia, viu? Eu acho que o pessoal pensa que os padres eram tudo quietinho quando era novo, mas o padre Rafael tá contando aqui que não era tão quietinho assim, não. Não era tão de Deus, não, né? Não. A professora Tânia era minha professora de português, né? Me fez muito bem, muito bem. Obrigado pela mensagem, gostei. Que surpresa grata. Que legal. Mas tem mais, quer ver? Produção, acho que tem mais um, roda mais um para nós aí. Olá, Padre Rafael. Eu iniciei essa minha fala com um bordão que você já cunhou. Você é um homem de Deus. Que você continue nessa sua alegria no ministério presbiteral. Que você também, nessa nova fase de sua vida, continue buscando sempre a saúde, não só física, mas também espiritual. Que você também continue a inspirar muitas pessoas. Nunca desista, porque com certeza tem muita gente se inspirando em você. Que Deus te abençoe e siga. Olá, Padre Rafael. Eu iniciei essa minha fala com um bordão que você já cunhou. Aí acho que deu uma cortadinha no pedacinho, mas depois a gente corrige. Mas e essa pessoa aí, padre? Padre Humberto, né? Padre muito querido, um irmão. Queria destacar algo tão interessante. Às vezes, quando o padre mora numa cidade pequena, ele é o único padre da cidade, né? Por exemplo, quando nós pensamos aqui nas cidades da nossa diocese, vamos pensar em Montevidéu, Santo Antônio da Barra, Maurilândia, que tem um único padre. Deus foi tão generoso comigo que me deu a graça de morar em Rio Verde, uma cidade que nós somos quase 13 padres. E eu destaco a figura do padre Humberto porque tem sido um irmão mais velho, né? Eu tenho 3 anos de sacerdócio, o padre Humberto tem mais de 20 anos e tem se feito tão próximo, né? Nos momentos de oração, até no Interlagos Terapia. O padre Humberto está me devendo várias caminhadas lá, viu, padre Humberto? Então essa fraternidade sacerdotal nos faz muito bem, essa amizade entre os padres. E quando a gente chega em bando. E aí nós não somos nada discretos, né? Já chega com as roupas de padre. Aí o povo fala, os padres chegaram mesmo. Então, obrigado, padre Humberto, pelo o incentivo, o seu testemunho me edifica muito, né? Você é um homem de Deus para mim. Que legal. A gente vê que é uma jornada muito bonita e que, apesar do padre ter falado aqui que não era muito quietinho quando era mais novo, mas as pessoas ao redor têm muito carinho, a gente percebe isso. E isso é um fruto de tudo que o padre tem feito para a sociedade. Isso é fato. Quer ver? Tem algumas pessoas e tem mais algum, até vou pedir para a produção rodar. Acho que tem mais 2 ou 3 pessoas que mandou aí vídeo. Esse eu acho que o padre não conhece muito bem, não. Produção, roda aí esses próximos vídeos aí para a gente ver se ele conhece essas pessoas aí. Oi, Rafael. Nossa, hoje nós estamos aqui falando de você. Eu tenho muito orgulho de você ser meu neto, um padre dedicado, muito carismático. Nossa, eu te amo, Rafael. Quanto orgulho de você. Oi, meu filho.
estou aqui hoje para falar um pouquinho para você, né, daquilo que você já está cansado de saber, do tamanho do meu amor, do orgulho, da felicidade que eu sinto em ser sua mãe. Desde criança, desde os 5 anos de idade, você já demonstrava os sinais da sua vocação. Quando você jogava água benta na casa, fazia o casamento da sua irmã, ali já era Deus me mostrando o homem que você iria se tornar. E com 12 anos de idade, você saiu de casa, né? Não é segredo para ninguém que eu chorei demais, mas você sabe que nunca foi por ser contra a sua vocação, sempre foi de saudade. E aí, durante esses 8 anos fora de casa, se preparando para se tornar esse padre de Deus que você é hoje, eu rezei muito e sempre pedi a Deus para que você não fosse mais um. E hoje, quando eu chego na igreja e eu vejo aquela igreja lotada e aquele povo feliz, sedento de Deus, querendo ser de Deus, querendo saber mais de Deus, eu tenho certeza que as minhas lágrimas não foram em vão. Tá? Muito obrigada, eu estou muito, muito feliz por você, porque a sua felicidade está conduzindo as pessoas ao céu. Muito obrigado por ser esse padre, esse homem de Deus e por nos levar ao céu. Eu te amo, meu filho. Muito obrigado. Conte sempre, sempre com as minhas orações sobre a sua vocação. Beijo. Negro do céu, mas você tá muito chique sendo entrevistado. Passando aqui para dizer que é um prazer ter você como irmão na minha família, que você traz muito orgulho para todo mundo, que você é uma pessoa maravilhosa, engraçada, disposta a ajudar os outros, que é nítida a sua felicidade em fazer o que faz. O único defeito é que come muito bolo de rolo, e se come muito bolo de rolo, o painho fica arretado. Que experiência boa, viu? Que surpresa agradável. Eu dizia mais cedo aqui para o Juliese, eu não tenho maturidade para tudo isso não, viu? Que coisa boa. 3 figuras importantes. Minha avó Edith, né, a mãe do meu pai, que desde criança eu acompanhei a minha avó nas orações dos terços vocacionais. Teve até um fato interessante. Uma vez nós fomos para a praia, e aí eu fui no carro dos meus avós. E aí todas as vezes que nós parávamos em um posto de combustível para tomar algo, né? Eu falava pro meu irmão assim, maninho, vai lá no carro do meu avô agora, vamos trocar, deixa eu ir com o meu pai, você vai com os meus avós. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Falei, não, nós estamos viajando a estrada inteira rezando o terço, né? Então, a minha avó foi sempre um modelo de oração para mim. Obrigado, vó, por essa mensagem, pelo incentivo e o carinho que a senhora tem comigo. A minha mãe, um mistério muito grande, né? Minha mãe nunca se opôs à minha vocação. Quando eu disse assim, mãe, quero ser padre, ela dizia, eu faço uma festa para você ser padre e faço 2 para você não ser. Não no sentido de que não queria que eu fosse, mas como ela dizia, da saudade. E minha mãe sempre dizia, se for para o meu filho ser padre, que seja um padre de Deus, um bom padre. E quando eu fiz 1 ano de sacerdócio, 1 ano de padre, diante de tantas homenagens, porque o povo de Deus é muito generoso conosco, né? Carinhoso. Diante de tantas mensagens belíssimas que eu recebi, a mensagem marcante daquele meu dia foi a minha mãe mandar uma mensagem para mim e dizer, hoje eu posso dizer que o meu filho é um padre de Deus. Então isso para mim foi forte, né? Então muito obrigado, mãe, te amo muito, muito, muito. Tenho um carinho enorme pela senhora também. E a terceira figura que apareceu é a Giovana, minha irmã, que nós nos identificamos muito. Essa linguagem que ela usou aí do negro, é porque a minha avó chama o meu pai de negro, negro do céu, né? Fazendo graça a todo momento. E agora, nesses últimos dias, nós tiramos férias em Recife, e aí nós gostamos tanto do sotaque, a gente começou a conversar assim com o povo, né? Bom dia, onde tem um pão de alho com pimenta, né? E aí ela falava do bolo de rolo. Então, muito obrigado, Giovana, pela mensagem. E a Giovana está com uma missão aí ímpar.
que é fazer o Padre Rafael ser fitness. Eu vi lá né? na beira da praia ela judiando do padre. Isso, na beira da praia, ela, vamos frango, me chamando de frango, mandando fazer exercício físico. Mas nós estamos bem, em 5 meses ela já me fez perder quase 50 quilos. Uau! Olha. Missão dela tá mais um tabu que a gente está derrubando aqui, ó. Nosso Padre Rafael vai ser fitness. Aquela lenda, né? Comer igual ao padre, não como o Padre Rafael, não vai ter como. Pois é, exatamente. Agora. Se você for aquela lenda de comer igual o padre, agora você vai acompanhar o padre na academia, ver se você dá conta. Não, e você falou algo interessante, os padres, quase tudo que eu conheço, fazendo academia, né? Inclusive legal. O padre, né? Preocupado com a saúde, né, padre? Isso mesmo. Até porque nós descobrimos, porque quando nós pensamos na figura do padre, não é só um homem de alma, também um corpo, né? Claro. E se a gente cuida desse corpo, cuidando de nós, nós também estamos cuidando de vocês, porque aí nós vamos estar bem para cuidar de várias pessoas. E uma coisa legal, padre, que eu acho, até quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Adelson Gomes, que sempre fala isso. Eu acho que vocês, padres, têm que cada vez mais estar próximo da sociedade, porque ficou aquele estigma que o padre não faz academia, o padre não vai em festa, e aí dá a sensação que não é um homem, pelo contrário, esse exemplo de vivência de Deus, ele precisa de estar no meio da sociedade, porque assim como o mal as pessoas veem e replicam, isso acontece muito com o bem também. Então eu acho que isso é muito legal, dessas gerações novas, e também tem padre com mais idade que faz isso, que frequenta, que vai. Isso acaba sendo um exemplo para a sociedade. Eu costumo brincar, Rafael, e falar assim que é muito legal, porque quando o padre está no meio, até dá uma educada no povo, que eu falo, não, o padre está aí. É verdade, né? Não é? Brincadeira mais chata não se faz. As pessoas até respeitam mais, então, olha o tanto que isso pode agregar e o tanto que isso traz uma vivência do dia a dia de exemplo para a sociedade. Eu tenho que chamar um intervalo, nosso horário está meio estourado do primeiro bloco. Segundo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre renúncia, do que sua mãe falou lá, desse tempo, dessa decisão. Acho que tem muita história legal. É rapidinho, gente. Não sai daí. A gente já está de volta, tá bom? Sou o bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas Ele me der, eu te darei. Você gosta de novidades com preço baixo? Vem pra promoção Loja Toda de Casa. São 3 containers cheios de produtos exclusivos com descontos de 30%. Eu disse 30% na Loja Toda de Casa. Prato Duralex, R$ 4,90. Lasanheira com tampa, R$ 39,90. Mini liquidificador portátil, R$ 49,00. Varal de chão, R$ 79,90. Jogo de panelas alumínio batido, R$ 149,00. Promoção Loja Toda de Casa. Só até sábado. As Lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovare Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovare Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita.
Antes de nós voltarmos aqui no nosso bate-papo do Prospera Rio Verde, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores e parceiros do programa. Quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da Rally Centro Automotivo, o melhor centro automotivo de Rio Verde. Se você quer um mecânico de confiança para o seu veículo, troca de óleo, mecânica completa, vai na Rally Centro Automotivo que você vai se surpreender, toda a equipe. Quero falar também desse grande parceiro nosso, a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos e hidráulicos de Rio Verde região. A Eletromar que fica ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos, para toda a equipe dessa grande empresa, desse grande parceiro nosso. Quero falar também, mandar um abraço para toda a equipe da Brasvep, mecânica de caminhões, referência em todo o estado de Goiás, é a Brasvep. Um abraço para o Márcio, para toda a equipe lá da Brasvep, que fica ali em frente à PRF, uma grande empresa, grandes parceiros nossos. E também quero agradecer aqui a parceria da Inovare Clínica Odontológica. Se você quer restaurar a sua autoestima, o seu sorriso, a Inovare tem todos os tratamentos possíveis, lentes de contato para o seu dente, todos os tratamentos para realmente te ajudar a melhorar a sua autoestima e a sua saúde bucal. E vamos voltar para o nosso bate-papo do Prospera Rio Verde. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, sempre trazendo bate-papo para agregar, para de alguma maneira falar de prosperidade para a sua vida. E hoje realmente, como o Rafael disse, a gente está fazendo um programa muito especial, recebendo aqui o Padre Rafael, falando um pouquinho, quebrando um pouco de tabus, né, que existe sobre a vida de padre. Foi bem legal a gente trazer esses testemunhais. Eu falei para ele que eu ia trazer algumas surpresas, mas eu acho que mesmo eu falando, ele ainda ficou bastante assustado. Nunca imaginava que seriam essas pessoas, né? Que legal. Coisa boa. E padre, a gente, no primeiro bloco, na mensagem da sua mãe, ela falou um pouco desse tempo do curso lá do sacerdócio. Foram 8 anos, né? E aí falou da saudade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Até a gente estava falando aqui antes do início da gravação do programa, sobre como todas as decisões da vida envolvem renúncia. E eu achei muito bonito quando o padre falou assim, que as pessoas veem geralmente só o lado negativo da renúncia, não veem as coisas boas, né? E eu acho isso muito legal do Padre Rafael, porque a gente vê uma leveza na sua pessoa, que por mais que tenha desafios, e a vida religiosa, como qualquer outra, traz desafios, eu não vejo essa carga, eu não vejo esse peso. Pelo contrário, eu vejo alguém leve, como o padre gosta de brincar muito, eu vejo uma pessoa de Deus. Isso. Juliezer, eu, desde os meus 5 anos de idade, eu dizia assim, né? Mãe, pai, quero ser padre. Sempre dizia, quero ser padre. Isso era tão forte para mim, que quando nós reuníamos os primos para brincar, cada um tinha um super-herói, né? Um era o Goku, outro o Power Rangers. Por mais que eles queriam que, porque eu era gordinho, eles queriam que eu fosse o Majin Buu, mas eu sempre dizia, né? Eu sou o Padre Agostinho. Padre Agostinho. Padre Agostinho, que inclusive Padre Agostinho hoje é um padre que trabalha em Santo Antônio da Barra, um padre muito querido por nós. Então sempre cresci querendo sim ser padre, ser padre, ser padre. A figura do padre para mim era uma figura marcante, me chamava a atenção. Então quando eu completei meus 12 anos de idade, eu comecei a fazer os meus encontros de acompanhamento vocacional, que era para discernir se realmente Deus me chamava a ser padre. Aos 14 anos de idade, eu decidi deixar a minha família
e ir para o seminário. Aos 14? Aos 14 anos de idade. Decidi deixar os meus pais e me coloquei num processo de discernimento vocacional. Senhor, é isso mesmo que o Senhor deseja para a minha vida? Ser padre? Então, foi muito sofrido, porque 14 anos de idade, você deixar tudo. Me lembro que, e aí sempre o seminário tinha um dia de visita das famílias. A minha família ia uma vez por mês me visitar. Onde foi? Era o seminário, pai? Em Santa Helena. Em Santa Helena. Isso, os 3 primeiros anos foi em Santa Helena. Tive a oportunidade de morar em Santa Helena, estudar na escola paroquial. E aí quando eu completei os meus 17 anos, que eu terminei meu ensino médio, aí eu fui para Goiânia, para cursar filosofia e teologia na PUC. Mas eu queria dizer algo. Nunca tive dúvida de que nasci para ser padre. Nunca. Tive medo, que nós vamos falar da renúncia. Tive medo. Por quê? Quando eu pensava na dimensão do ser padre, a gente pensa, né? Tudo aquilo que o padre fala, a responsabilidade, né? Tudo isso, a figura, a pessoa que o padre é na sociedade. Eu tinha medo de tudo isso e eu pensava assim, eu posso casar, ter filhos, ter a minha vida profissional, posso até ser feliz fazendo tudo isso. Só não poderei nunca ir à igreja. Porque o dia que eu fosse à igreja, eu lembraria que eu teria sido omisso à vontade de Deus na minha vida pelo meu medo. Então sempre isso foi forte para mim, né? Eu pensava, eu posso viver uma vida totalmente diferente do que eu vivo hoje. Só não posso ir para a igreja, porque o dia que eu me encontrar com Deus, eu vou lembrar que eu fui omisso. O dia que você fosse na igreja, você ia lembrar da sua verdade. Da minha verdade, isso. Que por causa do meu medo eu não queria viver uma renúncia. Uau! Isso. E quando nós dizíamos mais cedo sobre essa renúncia, é porque muitas vezes quando a gente imagina a vida de um padre, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um não. Quem é o padre? Aquele que não pode casar, não pode ter filhos, não estar com a família. A gente começa só a ver renúncias, 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 e esquecemos que o ser padre é um verdadeiro sim a Deus, é uma vida de alegria. As pessoas perguntam assim, padre, o senhor está feliz em ser padre? Eu só digo, olha, veja como eu vivo, a minha vida diz. Acho que muito forte tudo isso que a gente falou aqui, sabe, padre Rafael? Porque eu falo muito de propósito de vida para as pessoas. Inclusive, a gente vai falar um pouco da sociedade doente que a gente vive hoje, mas uma das coisas que nos meus programas, tanto aqui quanto no rádio, eu falo é sobre colocar propósito na vida. E o propósito, geralmente, ele está ligado a muito medo de tomar coragem, de tomar atitude. Um dia eu me lembro que numa conversa com um cara, num bate-papo, ele tinha 25 anos numa profissão como fotógrafo. E aí eu na minha cabeça, 25 anos, quando ele me contou, eu falei, cara, esse cara deve ser apaixonado em fazer isso. E ele falou assim, cara, você acredita que eu odeio isso? Você acredita que eu fui me envolvendo e aí fui ficando com medo de sair, porque eu ganhava uma grana legal. E quando eu saí daquela conversa, eu cheguei a me sentir mal. Que vida triste. Você, por falta de coragem, talvez a vontade dele era outra profissão que não tivesse nada a ver com aquilo, mas se você não se conecta a um propósito e deixa o medo tomar conta, você não vive de verdade o que você pode ser na vida. E aí eu vi muito isso é uma coisa que é muito forte em mim. Eu falo de finanças e conecto finanças à prosperidade, não na minha vida, mas de todo mundo ao meu redor. Eu, inclusive, faço uma coisa difícil, que é mostrar para as pessoas que você pode ter uma vida financeira organizada e que você pode conectar isso, inclusive, a uma vida de Deus. Que as pessoas conectam muito o dinheiro a coisa negativa também. Como se o dinheiro só fizesse coisa ruim. Não, você pode fazer o bem com o dinheiro. E foi muito forte escutar isso do padre, porque essa coragem de falar, não, peraí, eu tenho que viver o que eu acredito de propósito.
E por mais que você talvez tivesse uma família extraordinária, eu acho que o padre não seria, na essência, quem ele é de verdade. Exatamente. E quando você diz de propósito, eu tenho um grande propósito na minha vida que me atrai muito, me chama a atenção, que é ser um homem extremamente apaixonado e intenso naquilo que faz. Que legal. Né? Às vezes as pessoas falam assim, padre, para mim fazer uma boa pregação, o que eu preciso de estudar, o que eu preciso de entender? E eu falo, olha, a boa pregação começa com a intensidade que você coloca nas suas palavras, naquilo que você, se você realmente acredita naquilo que você está dizendo. E é tão bonito quando a gente vê um padre, ou, enfim, outros profissionais. Sim, claro. Que são intensos, são apaixonados naquilo que fazem. Faz com amor de verdade. Isso causa uma grande admiração a nós. E como eu tenho escutado agora, né, porque agora nós estamos com os projetos também, de querer aproximar as crianças. Como as crianças têm, falam, quando eu crescer eu quero ser igualzinho o padre Rafael. Aí eu falo, tem que ser um padre de Deus, mas tem que ser corintiano também. Aí sim! Não basta ser de Deus, tem que ser corintiano, né, Rafael? Tá querendo levar pro mau caminho, tá vendo? Tanto time, logo o Corinthians. Você viu? E o pior é que eu sou corintiano também, padre. Aí até nisso nós combinamos. Um homem de Deus, né? Soube fazer boas escolhas. Você viu? Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal. Conectar propósito e ainda mais quando você fala do sacerdócio, eu acho que foi muito legal a sua fala, padre, de que as pessoas ligam isso a algo negativo, aos nãos, né? A renúncia. E não, pelo contrário, tem muita coisa boa disso. E tem muita coisa do propósito de cada um, né? De você viver o que de fato você acredita na sua vida e fazer o bem, né, padre? Porque o padre, ele veio para esse mundo para fazer o bem. Eu vejo muito isso. Isso. Disseram isso de Jesus, né? Passou por essa vida fazendo sempre o bem. Juliese, às vezes as pessoas têm uma imagem do padre como um homem triste, sozinho, na solidão. O estar com as famílias, o estar nesses ambientes, às vezes numa visita, sair com alguém. O padre faz de tudo que vocês pensarem. Eu vou em cachoeira, faço passeio com o pessoal, enfim. Isso nos preenche, nos faz tão bem, nos ajuda a lidar com a alegria do nosso sacerdócio, estar envolvido com as pessoas e também nos aproximam, né? É porque muitas vezes a pregação do padre não são só com palavras, mas com o modo de viver, né? E eu tenho um grande propósito comigo também na minha vida, que é sempre assim, se o Senhor me fez padre, eu vou me ocupar com as coisas de padre. Por exemplo, né? Padre Rafael tem uma grande dificuldade de deixar as coisas na secretaria, tipo assim, atender uma confissão, fazer uma exequia, deixar tudo isso às vezes ir num banco, ir numa lotérica, porque eu penso assim, todas essas coisas uma outra pessoa pode fazer. Agora, celebrar uma missa, atender uma confissão, visitar um doente no hospital, só eu, padre, posso fazer. Então, se o Senhor me fez padre, eu quero fazer essas coisas e com amor, com intensidade. O padre Bessa, que mora comigo, tem me ensinado muito, porque ele é um bom administrador. E ele tem me abrido os olhos para essa realidade também. Porque nós temos um templo espiritual, mas temos um templo físico também, que necessita também um cuidado com a administração. Claro. E aproximando do Juliese agora, talvez eu vou aprender um pouco mais sobre essa visão, né? E eu sempre tenho falado isso. Eu brinco, dou muito esse exemplo para os casais que estão ali apaixonados, né? Fala assim, nós não precisamos de mais nada, que o nosso amor... gente, deixa eu contar para vocês. Até na palestra que a gente ministra, tanto o Rafael aqui, da dupla Rafa e Gabriel, quanto eu, a gente participa aqui da pastoral do curso de noivos, eu ministro palestra, o Rafael canta, e a gente faz essa palestra, eu e minha esposa, para os noivos, eu falo disso, gente, por mais que é importantíssimo, e eu não estou tirando aqui o peso de uma vida espiritual de verdade, de ir para a igreja, de conectar Deus a esse casamento, porque isso realmente vai fazer diferença na sua família, mas não dá para fugir da realidade do mundo capitalista que nós vivemos.
não dá para falar eu vou viver só de amor. Tem que pagar os boletos também, Rafael. Não tem jeito. Ai, dinheiro não cai do céu, né? Então, é uma realidade e a gente até estava conversando disso antes do programa. É uma realidade que muitas vezes gera problema para as famílias, né, padre? Sim. Quantos casamentos hoje vivem em crises porque não sabem administrar as situações financeiras? Porque muitas vezes nós pensamos, isso é só uma questão financeira do casal. Opa, nós somos uma pessoa completa. Se tem algo que não está bem, toda a nossa relação, o nosso relacionamento está sujeito também a sofrer consequências daquilo, né? Então nós precisamos ser zelosos também com os bens materiais que o Senhor nos deu para administrar e possuir. É verdade, tudo isso traz decisões. Deixa eu chamar um rápido intervalo, é rapidinho, é o tempo de nós tomarmos uma água aqui e a gente já está de volta nesse bate-papo que realmente vai te trazer muitas reflexões maravilhosas. A gente já está de volta. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. A Eletromar é uma empresa especializada em material elétrico, hidráulico, industrial e alta tensão. Hoje nós contamos com variedades de estoques. Uma empresa com 17 anos no mercado. E é uma empresa que realmente vem crescendo cada vez mais no Sudoeste Goiano, não na cidade de Rio Verde, mas em todo o Sudoeste Goiano. Investindo e inovando numa frota nova, investindo também nos seus colaboradores. Brasil Central. A audiência está top. O Goianão já é sucesso e todo mundo está vendo. O jornalismo de verdade tem audiência e credibilidade. Baixe o aplicativo TBC Flix, acompanhe os jogos e debates ao vivo. Brasil Central, primeiro lugar com você. Há 16 anos no mercado. A Brasvep é o lugar para cuidar do seu caminhão. Tempo é dinheiro. E na Brasvep você ganha tempo. Porque em um só lugar temos funilaria e pintura, tapeçaria, desempenho de chassi, toda a parte mecânica, elétrica e também venda de peças multimarcas. Venha renovar o seu caminhão, carreta ou ônibus na oficina mais especializada da região. Brasvep Truck Center, 64 3623 1769. Você gosta de novidades com preço baixo? Vem pra promoção Loja Toda de Casa. São 3 containers cheios de produtos exclusivos com descontos de 30%. Eu disse 30% na Loja Toda de Casa. Prato Duralex, R$ 4,90. Lasanheira com tampa, R$ 39,90. Mini liquidificador portátil, R$ 49,00. Varal de chão, R$ 79,90. Jogo de panelas alumínio batido, R$ 149,00. Promoção Loja Toda de Casa. Só até sábado. A Eletromar é uma empresa especializada em material elétrico, hidráulico, industrial e alta tensão. Hoje nós contamos com variedades de estoques. Uma empresa com 17 anos no mercado. E
E é uma empresa que realmente vem crescendo cada vez mais no sudoeste goiano, não na cidade de Rio Verde, mas em todo o sudoeste goiano. Investindo e inovando numa frota nova, investindo também nos seus colaboradores. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovare Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovare Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. Antes de nós voltarmos aqui no nosso bate-papo do Prospera Rio Verde, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores e parceiros do programa. Quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da Rally Centro Automotivo, o melhor centro automotivo de Rio Verde. Se você quer um mecânico de confiança para o seu veículo, troca de óleo, mecânica completa, vai na Rally Centro Automotivo que você vai se surpreender, toda a equipe. Quero falar também desse grande parceiro nosso, a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos e hidráulicos de Rio Verde região. A Eletromar que fica ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos, para toda a equipe dessa grande empresa, desse grande parceiro nosso. Quero falar também, mandar um abraço para toda a equipe da Brasvep, mecânica de caminhões, referência em todo o estado de Goiás, é a Brasvep. Um abraço para o Márcio, para toda a equipe lá da Brasvep, que fica ali em frente à PRF, uma grande empresa, grandes parceiros nossos. E também quero agradecer aqui a parceria da Inovare Clínica Odontológica. Se você quer restaurar a sua autoestima, o seu sorriso, a Inovare tem todos os tratamentos possíveis, lentes de contato para o seu dente, todos os tratamentos para realmente te ajudar a melhorar a sua autoestima e a sua saúde bucal. E vamos voltar para o nosso bate-papo do Prospera Rio Verde. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, hoje recebendo aqui, como ele costuma dizer, esse homem de Deus, esse padre de Deus, Padre Rafael, falando um pouquinho, quebrando um monte de tabu, falando um pouquinho dessa relação do padre, da vivência na sociedade. Padre, uma coisa que a gente percebe hoje, como a sociedade precisa da igreja, das igrejas, vamos chamar assim, e como na contramão disso, muitas vezes as pessoas estão correndo da igreja, né? Isso. Eu costumo dizer, Juliezer, que o nosso mundo está doente. E essa doença é a falta de Deus. Quando nosso Senhor pensou na igreja como a continuadora da missão dele. Então hoje, se nós pensamos em igreja, nós temos que pensar numa instituição, homens e mulheres de Deus, que oferecem Deus a esse mundo doente. Então hoje, se o mundo está com sede, sedento, a igreja tem a resposta para esse mundo. Se o mundo está perdido, a igreja tem uma direção. Se o mundo está desolado, a igreja tem uma consolação. Só que às vezes nós vemos a igreja, ou até mesmo nosso Senhor, como alguém que quer tirar a nossa liberdade, quer tirar a nossa alegria. E não! Deus não nos tira nada, muito pelo contrário, Ele nos dá tudo. Eu acho que é bem importante isso, e as famílias sendo criadas, nascendo famílias ali sem uma orientação espiritual. Para mim, a igreja, quando a gente fala do início da família, ela é isso, ela é uma orientação espiritual.
E como tem muitas famílias começando sem essa base nenhuma, muitas vezes essa base já não é legal lá do pai e da mãe, as orientações, as dicas que se escuta, a gente estava até falando sobre isso. E aí você não tem uma orientação espiritual, você não tem uma bênção do matrimônio, você não vai lá se preparar. Eu gosto muito de uma fala que o Adelson fala, que o cara estuda 4 anos, 6 anos, 8 anos lá para ser profissional, e se fala que tem um curso lá para os noivos, ele fala, meu Deus, mas eu tenho para casar, eu preciso de fazer um curso. Como se fosse, ele fica 4 anos fazendo um curso, mas para escolher uma pessoa que ele vai viver o resto da vida, ele não pode ir um fim de semana. Se falar, então, eu penso que um curso hoje, com a minha ideia, tinha que ser no mínimo 1 mês de curso, em todo dia, intensivão. Eu acho que se fazer isso, acabou, e ninguém casa, porque falar, não, porque... Então, eu acho que, como a sociedade está precisando disso, né, padre? Como isso pode fazer diferença, né, na vida? Exatamente. Quando nós falamos de se preparar bem, você me fez lembrar, igual, o padre se prepara no mínimo 8 anos. No mínimo? No mínimo 8 anos. Uau. E até hoje tem realidades que eu me sinto muito pequeno. Aprendo até hoje. Agora, como que nós vamos pensar num casamento em que o noivo e a noiva não quer se submeter a escutar Deus num final de semana? Pensa. Aí depois, quando tudo complica, aí a gente fala, tá vendo? Tá complicado, porque eu fui casar na igreja. A gente sempre pensa assim. Ainda joga a culpa ainda. Na culpa na igreja. E hoje, Juliese, nós precisamos de bons sinais, bons testemunhos. Nós dizíamos isso mais cedo, né? Por exemplo, como que nós vamos convencer da beleza do matrimônio aos nossos jovens de hoje? Que hoje os jovens não querem casar, né? Hoje tem aquele ditado, né? Juntado com fé, casado é. Né? E como que nós vamos tirar essa mística, essa dificuldade que impede os jovens de buscar o sacramento do matrimônio, de quererem casar? Até acrescentando nisso, uma coisa, até comentei com o Rafael antes do programa, muita gente fala assim, não, a gente vai fazer um teste, a gente vai viver um tempo junto, né, Rafael? Vai ver se vai dar certo, aí depois a gente vai pensar, né, porque o casamento é algo muito sério. Uhum. Já ouviu isso, Rafael? Demais da conta. É algo muito sério. Vamos tentar, vai que não dá certo. Aí o pior é quando você vê, não, mas tem que fazer um teste, velho. Né? Hoje teste. Parece que o amor é teste. Pois isso. O amor não aceita teste, né? O amor aceita sacrifício. Por exemplo, quando nós pensamos na maior demonstração de amor na história da humanidade, se deu na cruz. E o que aconteceu na cruz? A união de 2 palavras que são inseparáveis. Amar e sofrer. Por que a gente pensa numa ideia de teste hoje? Eu faço um teste. Quando vem um primeiro sofrimento, não é para mim isso aqui, não. Não. Se eu quero aprender a amar alguém, a primeira coisa que eu tenho que aprender é sofrer por ela. Isso é verdade. Se o padre perguntasse a você que está nos ouvindo, para você pensar numa pessoa agora, que você tem certeza que te ama, que você não coloca em dúvida, Juliesa, que essa pessoa te ama ou te amou, você vai descobrir que um dia ela foi capaz de sofrer por você. Uau. Então, amar e sofrer são 2 palavras inseparáveis. Aí hoje nós queremos ver o amor só como um sentimento, né? Quantas vezes nós deixamos passar dentro de nós uma mentalidade do mundo que diz assim, não, você pode fazer tudo, o importante é que você esteja feliz. Aí se a gente vai com essa lógica, quero estar feliz, quando vem o primeiro sacrifício de um casamento, primeira renúncia, a pessoa quer ir embora. Como se a vida não exigisse de nós a todo momento sacrifício. Exatamente. E aí eu estava me recordando aqui no primeiro bloco, a gente falando de propósito de vida, o quanto que todas as pessoas que descobriram um propósito para a vida tem que se dedicar, tem que pagar o preço, tem a dor, tem o sacrifício. E no casamento não tem como ser diferente, é a mesma pegada, o mesmo contexto. Eu descobri alguém que eu decidi que vai ser alguém com quem eu quero compartilhar a vida no matrimônio. Peraí, aí eu não quero fazer eu não quero pagar nenhum preço por isso, eu não quero sequer
ter a coragem de ir lá na igreja e me casar, porque é muita responsabilidade. Se eu não aceito os desafios para o casamento, provavelmente eu também não vou estar preparado para os momentos de dificuldade, né, padre? Exatamente. E todos nós somos obedientes a uma palavra. Não tem como nós vivermos nesse mundo sem uma palavra que nos orienta, que é aquela que dá sentido à nossa vida. Num mundo hoje marcado pelo egoísmo, egocentrismo, narcisismo, qual que é a palavra que muitas vezes ressoa em nós? O eu, né? Eu quero primeiramente ser feliz. Eu. E o amor ensina para nós algo totalmente diferente, que antes do eu, vem uma entrega ao outro, né? Se entregar ao outro. Então, parece que é algo, até quando nós falamos assim, parece que a gente não alcança, é como se as pessoas estivessem tão tapadas para essa realidade, que é como se nós estivéssemos contando uma poesia ou uma história abstrata. Isso. E não, o amor ele é concreto, né? É tão bonito. Não, eu como padre, né, sei admirar muito bem quando eu vejo um casal que vive bem o sacramento do matrimônio, né? Você acha que o padre não fica pensando, nossa, que beleza, chama atenção, encanta. Claro. Aí de repente, opa, Senhor, muito obrigado, o Senhor me fez padre. Porque também aqui tem uma beleza no sacerdócio. Claro. Né? Eu acho que é viver de verdade. O padre falou uma coisa que eu gosto muito, que é a intensidade da decisão da sua vida. Isso, ser apaixonado. E eu toquei num assunto agora, porque muitas vezes a gente pensa assim, ele decidiu ser padre porque não gosta do casamento. Não, o ser padre é uma renúncia, uma escolha entre duas coisas boas. Sim. O ser padre e o ser pai, ser esposo, né? Às vezes a gente pensa assim, não tem errado, né? Não tem. As duas coisas são de Deus. Exatamente. E os dois são um sacramento de serviço, né? O padre se doa à comunidade. Sim. O esposo tem que se doar a quem? A sua esposa, aos seus filhos. E assim também a esposa, né? Coisa boa meditar sobre isso. Exatamente. Um bate-papo bom, né, padre? E é muito bom falar nisso, porque até estava pensando aqui, uma das ideias desse bate-papo era justamente trazer esse contexto para mostrar para as pessoas que o padre tinha que estar cada vez mais. Acho que a gente tinha que ter um padre por rua, sabe, em cada cidade. Porque isso seria realmente algo de bênção. E essa aura é muito forte para a vida de qualquer pessoa. Pode ser o padre, o pastor, isso realmente é muito forte. E muita gente não vive isso. A gente vive num país hoje que se intitula católico, né? Aqui no Brasil. Mas até esses dias eu estava no meio dos amigos e brinquei. Falei, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Beleza, quem aqui é católico? Aí um monte de gente levantou a mão. Qual que é o padre da igreja que você vai? Não sabiam. Não faz ideia. Qual que é o nome da igreja que você vai? Não sabiam. É porque hoje nós temos uma denominação que é o católico não praticante. Não praticante. Juliezer, eu sou piloto de avião, não praticante. Posso ser isso, não é verdade? Eu só não vou voar com o senhor, mas tudo bem. Gostei. Rafael, como piloto de avião, acho que eu também não teria coragem, não. Não praticante. Nós precisamos aprender a rezar, pedir padres para a sociedade. Não descobrir algo novo, obedecer Jesus, porque Jesus um dia disse assim, se a messe é grande e está faltando trabalhadores, pedem a mim que eu vou dar trabalhadores para a messe. Por que eu falo assim? Mais cedo nós conversávamos, e você disse agora, nós precisamos de ter um padre por rua, por esquina, por quadra, né? Precisávamos mesmo. E hoje nós pensamos numa cidade com 250 mil habitantes, ou passando isso já. 13 padres. 13 padres, pensa. Então, se nós precisamos aprender a rezar pelas vocações, porque quando nós queremos batizar uma criança, quem que nós queremos? O padre.
Uma confissão, nós queremos o padre. Morreu alguém, vai chamar quem? O padre. Então sempre nós queremos o padre, mas na hora que o meu filho diz eu quero ser padre, padre do céu, eu sonhei algo melhor para o meu filho. Né? Então nós temos que tirar essa mística, porque o importante é cada pessoa descobrir onde está a sua alegria, o seu propósito de vida. Como eu dizia mais cedo, eu poderia viver uma vida totalmente diferente da que eu vivo hoje, mas eu não seria aquilo que o Senhor sonhou que eu fosse. Exatamente. Eu acho que esse é um caminho que a sociedade precisa de evoluir. Se prega tanto hoje a liberdade para tudo, mas eu acho que tudo que se prega de liberdade está sendo muito distorcido. E aí, será que realmente, quando o cara vai para o mundo das drogas, ele está tendo a liberdade, porque ele está tendo a decisão de usar o que ele quer. Mas isso está trazendo liberdade para a vida dele? Muito mais que uma liberdade, uma escravidão, né? Exatamente. Por exemplo, hoje nós queremos fazer muito uma palavra que se chama divórcio. Divórcio entre Cristo e a igreja. Por exemplo, as pessoas dizem, não, eu tenho a minha fé, eu amo Deus, mas eu não preciso da igreja. Então o divórcio entre Cristo e a igreja. O divórcio entre a liberdade e a responsabilidade. Eu quero ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. Mas quando eu tenho que assumir os meus atos, aí eu não quero. Então, quando você diz, será que realmente está sendo livre? Não, está se fazendo escravo. Porque quanto mais a gente vai escolhendo aquilo que não nos faz bem, aquilo que não nos edifica, mais nós vamos distanciando de nós mesmos. Da nossa essência. Da nossa essência, é isso mesmo. A gente está bem no final já, padre. Você viu que foi rápido? Nossa, passou rápido demais. E eu dizia para ele que o meu ambiente é a igreja. Aqui o padre é tímido, viu? Não, mas fala muito bem, fala com propriedade. O padre tem uma história de vida muito bonita. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Momento Prospera. A gente gosta sempre de finalizar os nossos bate-papos com uma mensagem. E eu queria muito que o padre Rafael deixasse essa mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Agora. Roda a vinheta para nós aí, Momento Prospera, produção. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando pensou em cada pessoa humana, sonhou, escolheu, desejou cada um de nós para o céu, para viver as coisas de Deus. Por isso que Jesus um dia subiu um monte, lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus foi ao encontro do Pai para rezar e disse, Pai, que nenhum deles se perca. Então quando Deus pensou em cada um de nós, pensou em nós no céu. Ele não quer nos perder. Hoje, se o Padre pudesse dar uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de Deus para vocês, queria que vocês olhassem para a própria vida e nunca se acostumassem a viver longe de Deus. A maior tristeza que pode acontecer na vida de uma pessoa humana é esquecer quem ela é. Quando nós nos acostumamos a viver longe de Deus, nos acostumamos a viver longe daquilo que o Senhor sonhou para nós, nós esquecemos quem nós somos. Então, não se acostumar a ficar sem procurar a sua igreja para se alimentar da fé, não se acostumar a passar por esse mundo sendo caridoso, fazendo o bem. Nós precisamos ter um coração sempre ardente, recordando quem nós somos, qual o sentido da minha vida, o que me realiza. É ser um bom pai? Então eu vou ser o pai que Deus sonhou que eu fosse para os meus filhos. É ser uma mãe? Eu vou ser a mãe que Deus sonhou que eu fosse para os meus filhos. É sendo um bom empresário? Também. Eu vou testemunhar como eu sei lidar bem, de forma justa, honesta, transparente, gerando empregos, enfim. Como eu sei administrar tudo isso bem? O maior segredo da nossa vida é isso. Não esquecer quem nós somos. Então, se o Senhor nos fez para Ele, o Padre queria que você, desde hoje,
todos os dias ao acordar, desejasse: Senhor, eu quero viver hoje o que o Senhor preparou para mim. Talvez o meu dia vai ser um dia de muita alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a razão da minha alegria e tem sido muito generoso comigo. Talvez o dia foi muito difícil. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor permanece comigo e eu não vou passar por essa situação sozinho. O Senhor disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então deseja isso. O Padre queria deixar essa mensagem a você, a sua família, ao seu lar. Não se acostumem a viver longe de Deus, porque nada e ninguém, a minha história, as minhas imperfeições, os meus pecados, as feridas que fizeram em mim ou que eu causei, pode me separar do amor de Deus. Então hoje, Senhor, eu quero decidir viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero ser de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e levem essa mensagem no coração de um Deus que não é distante, mas é próximo, está no nosso meio, está conosco. Amém. Obrigado, Padre Rafael, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado mesmo. O Padre falou que esse ambiente não era o dele, mas ele está falando muito bem, hein, Rafael? Você viu? Eu acho que vai ter que vir mais vezes. Tem que vir mais vezes, não tem? Vai dar mais aula para nós aqui. Exatamente. Vocês me chamaram uma vez para depois me dar um golpe. Meu golpe tá aí, cai quem quer. Já virar sócio aqui do Prospera. Padre, foi uma honra recebê-lo. Obrigado mesmo. Um bate-papo muito edificante. Que todas essas dicas e palavras que está indo para milhares de casas aqui da nossa cidade, de alguma maneira toque o coração de alguém, que faça com que as pessoas procurem mais a igreja, procurem mais Deus, coloquem mais Deus na sua casa, que isso vai fazer diferença na sua vida. Gente, obrigado, boa noite, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E bora com música boa para a gente finalizar, né, Rafael? Isso aí. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado, Juliezer. Obrigado você de casa. Fazer o convite para quem não segue a dupla, dar essa chance aí, essa moral pra gente. Rafa e Gabriel Oficial, Rafa com 2 Fs, tá bom? Beijo para você de casa e vamos de saideira. Ó Espírito, vem neste lugar, na minha alma venha repousar e faz-me novo, completamente novo, e faz-me tua face contemplar. Senhor, reina aqui, reina aqui.